Saudações esmeraldinas. Olha, eu até tinha gravado um vídeo no final, na verdade, na madrugada já de ontem, sexta-feira, a respeito de mais uma derrota do Goiás num jogo envolvendo 6 pontos em disputas. Na verdade, foi a nossa final, né? A gente disputou com o Santos uma vaga na Série A de 2024 e perdeu. Nós não temos essa vaga, nós temos chances matemáticas de ficar ainda, né, na Série A, mas eu acho que tanto vocês quanto eu penso, né, vocês também já imaginam qual será o final dessa história, por mais que a gente torça, por mais que a gente acredite em termos da força da torcida, mas a torcida não entra em campo e esse time do Goiás não dá conta de Série A. E tem vários motivos para a gente entender a distância que hoje o Goiás tem de um profissionalismo no futebol a ponto de poder realmente disputar e competir de verdade na elite do futebol brasileiro. Eu sou Alder Dias, esse é o canal Verde 33. Você sabe que é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. E já peço a você para, se puder, já deixar o seu like, a curtida, que ajuda a gente a ter um maior engajamento aqui no YouTube. E se você for inscrito no canal, obrigado, desde já somos mais de 1000 aí. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva e ajude a gente a aumentar o número de pessoas aí discutindo o Goiás Esporte Clube, né? Esse time que nos dá tanta dor de cabeça, mas ao mesmo tempo também já deu, né, nas nossas lembranças muitas alegrias aí. Enfim, eu gravei um vídeo, como eu falei para vocês aqui, eu estava muito cansado, achei que não ficou legal, era um vídeo de desabafo, como tem que ser qualquer vídeo de mais engajado, né? Apesar que a gente tenta fazer uma leitura também mais técnica, mais sensata sobre o jogo e não ficar aqui xingando diretoria, não, a gente tem críticas sim à diretoria, muitas críticas, né? E vocês sabem, há muito tempo, né? Não é de agora, são pelo menos aí eu trabalho com comentários sobre o Goiás Esporte Clube, primeiro no formato de coluna no Portal Esmeraldino, depois um blog no próprio Portal Esmeraldino, depois esse blog foi pro ESPN TV, desculpa, ESPN FC, um projeto que eles tinham com gente de todo o país, sobre todos os times na época lá da primeira divisão e alguns da segunda. E depois no Estádio das Coisas, que era o meu portal antigo, e agora aqui no YouTube. Tudo isso era escrito, e agora no YouTube o canal Verde 33 sempre criticou muita coisa dentro da diretoria do Goiás, principalmente a estrutura administrativa e a forma de pensar o futebol. Quem acompanha o Goiás aí há pelo menos uma década se lembra que teve um outro jogo de triste memória entre Goiás e Santos, o último da temporada de 2013, em que o Goiás disputava ali uma vaga na Libertadores. O Goiás estava a ponto de ir para a Libertadores, tinha 3 jogos para conseguir uma vitória e praticamente garantir um passaporte para isso. Dependia de um resultado da Sul-Americana, da Ponte Preta, e esse resultado veio, né? E o Goiás não conseguiu ganhar nenhum dos 3 jogos. O Goiás, no último, o Santos, sem mais nenhum interesse no campeonato, o Santos conseguiu ganhar, e o Goiás conseguiu perder de 3-0. E enfim, a torcida que estava no estádio ainda pegou um temporal na volta para casa. Ainda mais, o carro ainda acabou o combustível na Marginal Botafogo. Imagina que dia, né? Estava eu e o meu amigo Alessandro. A gente nunca vai esquecer esse dia também, por conta desses detalhes aí, essas cerejas no bolo que tiveram. Além de tudo, não tinha posto aberto lá perto, então debaixo de chuva, e buscar gasolina depois de ver o Goiás perder uma vaga, parecia tão próxima numa segunda Libertadores. E era um time o último grande time que o Goiás formou, um time, né? Porque depois o Goiás teve destaques, né? Teve o Michael se destacando, teve o Pedro Raul, menos, não com o brilho do Michel, mas fazendo muito gol na temporada passada. E esses jogadores salvavam
a temporada do Goiás, né? Juntamente com o Tadeu defendendo ali atrás. Dizem que um time precisa de um grande goleiro e de alguém para resolver lá na frente. E isso já facilitaria muito o caminho para se livrar de coisas como o rebaixamento, né? De uma temporada totalmente fracassada. O Goiás ainda tem um goleiro que não está no seu melhor, é bom dizer isso, né? O Tadeu já teve fases melhores no Goiás. Nunca achei o Tadeu assim, um goleiro de nível de seleção brasileira, porque primeiro, para nível de seleção tem que estar entre os 3 melhores goleiros do país, tanto fora quanto aqui dentro, né? Mas, olha, em vista de quem já vestiu a camisa da seleção, porque também tem decisões políticas ali, né? O Tadeu bem que poderia ter sido um reserva numa convocação dessas, em que não viesse o pessoal do exterior, por exemplo. Mas hoje não, hoje o Tadeu está abaixo do nível, até estava vendo o jogo do Atlético ontem, não tem por que não falar para mim. Hoje o Ronaldo do Atlético é mais goleiro, tem salvado o Atlético de derrotas, que a defesa do Atlético não é lá essas coisas, né? O Atlético, muito da campanha que o Atlético tem no segundo turno, se deve aí às defesas do nosso Ronaldo, né? Nosso, não deles, né? Enfim, mas o Goiás tem essas limitações também claramente vistas no orçamento do clube, né? O orçamento do Goiás Esporte Clube, que é horroroso para as metas que o clube tem, né? O Goiás tem um orçamento risível para quem quer disputar uma Série A, um orçamento que o Ceará na Série B tem maior. Eu não sei, acho que o Atlético teve um orçamento de contratação, né? Contratação de jogadores maior. Então, a derrota para o Santos é uma contingência disso. Você pega um atacante, chega na cara do gol, como o Anderson chegou, e não consegue ter uma finalização de qualidade. Não é à toa que o Anderson tem tão poucos gols na carreira, porque ele é limitado tecnicamente. Pode ser um bom profissional, no sentido de cumprir a carga de treino, a alimentação, etc., mas precisa de talento também. E os jogadores se diferenciam no preço e no valor que tem pelo talento que tem. Então, infelizmente, a gente tem que dizer que não é o forte do Anderson essa parte. E o Goiás não tem nenhum jogador, como teve um jogador de alta resolutividade no ano passado, que foi o Pedro Raul, como teve um jogador que carregou o time nas costas e brilhou em 2019, que foi o Michael. Agora não tem. E quis acreditar que fosse resolver com orçamento de time mediano da Série B, quando muito. Para ter ideia, eu não vou... São números extraoficiais, porque eu não tenho uma fonte direta, mas o site Trivela publicou, e vocês podem procurar lá, o orçamento de quanto cada clube gastou com contratações neste ano, né? O Flamengo, os grandes times, né, como o Flamengo, gastaram aí quase 200 milhões de reais. Por volta, o Flamengo gastou isso, né, o líder. Posso até olhar depois aqui, mas vocês podem conferir também. O Goiás gastou 250, 260 mil reais. O Goiás gastou quase 1000 vezes menos que o Flamengo. Dá vontade até de olhar, gente. Eu não acredito. Quando eu vejo isso, eu falo, não é possível. O Goiás não gastou meio milhão com contratação. Por quê? Porque pegou jogador sem custo. A maioria do fim de contrato, jogador que o clube liberou. Ora, se um clube está liberando um jogador novo, né, como é o caso de boa parte dos que o Goiás contratou, 25 anos, 26, 23, é porque existe alguma coisa que o clube lá, um clube da Série B do Campeonato Português, um clube de Luxemburgo, esses jogadores não serviam para um clube de Luxemburgo e servem para o Goiás Esporte Clube na Série A do Campeonato Brasileiro, um dos mais disputados do mundo, do futebol pentacampeão. Então, a gente tenta acreditar que sejam pechinchas de alto rendimento, né? Quer dizer, no custo-benefício excelentíssimo, né? Para você pegar, por exemplo, um Flamengo que contrata jogadores a peso de ouro, né? Mas tem bala para isso, um Palmeiras, né? Basta ver os que o Flamengo trouxe o Pulgar,
tinha trazido no ano passado, traz jogadores de seleções internacionais para jogar aqui, né? O Inter trouxe o Valência, o Ener Valência, o Vasco trouxe o Payet, né? Então estão falando de jogadores de outras que são referências em seus países, né? O Payet apesar de não ter disputado a Copa do Mundo, mas é um grande jogador lá, né? Na França. O Valência é a referência do Equador, né? Então fez uma grande Copa do Mundo, né? Em termos de fazer gols, né? E o Goiás tenta, infelizmente, apostas que estão jogadas em seus clubes. E com esse time a gente entra para disputar a Série A e entra para um jogo contra o Santos, que tem lá na frente um Marcos Leonardo, que resolve tudo, um grande zagueiro que é aquele Joaquim, e entra um reserva, um argentino, e faz o gol no final do jogo. Depois de passarmos o tempo inteiro naquela parece que vai, parece que não vai, parece que vai, parece que não vai, dos dois times, sem muitas chances, porque os times são limitados, apesar da diferença de investimento dos times, né? Que o Goiás é muito abaixo. Mas no final o Santos faz o gol e decreta para mim o rebaixamento moral do Goiás, porque agora vai pegar o Atlético Mineiro ainda com chance de ser campeão, querendo ir para a Libertadores. Amanhã nós vamos falar desse jogo, depois, né, outro vídeo. E depois o Goiás ainda pega o Grêmio também com chance de ser campeão, e precisaria ganhar aí de América, Cruzeiro e Fortaleza, que seriam jogos mais, vamos dizer, teoricamente mais fáceis. 3 jogos para ganhar os 3. Você acredita que o Goiás vai ganhar os 3? Ganhar do Fortaleza lá no Castelão, ganhar de Cruzeiro e América. O América no último jogo já rebaixado, né? Mas o Goiás sempre precisou de jogar contra quem estava na zona de rebaixamento. Ultimamente só se deu bem com o Curitiba. Enfim, fica aí a conclusão. Eu fiz um vídeo mais moderado em relação ao outro que eu fiz. Não que eu tenha xingado no outro, mas eu estava muito cansado. Deixa aí seu comentário, o que você pensa, se você concorda. E eu vou falar novamente. Se a família Pinheiro ama de verdade Goiás, é hora de deixar o Goiás andar com as próprias pernas. Seria ótimo se a família Pinheiro saísse do Goiás ao final do mandato do Paulo Rogério e não apoiasse ninguém. E aí deixasse quem quisesse disputar, que ainda vai ter muita gente com o pensamento dos Pinheiros, mesmo sem eles estarem influenciando. Mas deixar o Goiás andar com as próprias pernas é a maior prova de amor que a família Pinheiro pode dar para o Goiás Esporte Clube. É isso aí. Comentem aí você também.